Oi, gente, eu sou a E Gabriela. eu sou o Lucas. E hoje a gente vai falar pra vocês sobre um assunto muito importante pra você que mora num condomínio que ainda vai morar, que é como é definida a taxa de condomínio. Vocês já têm conhecimento disso? Vamos com a gente descobrir? Então, bora! Bom, se você é um futuro morador, se você já mora em um condomínio e ainda não tem conhecimento disso, de como funciona, como é definida e o que determina, né, o valor que cada morador vai pagar, né, que vai sair do seu bolso todo mês, então você precisa de ficar nesse vídeo até o final para entender exatamente como funciona e como é definida a taxa de condomínio. Para explicar melhor isso para vocês, a gente vai começar falando sobre como é feita a primeira assembleia e a primeira definição dessa taxa, pelo menos para nós que compramos com a construtora MRV. Como que foi a nossa experiência nesse momento, né, amor? Isso. Pode ser que dependendo da construtora seja diferente, mas eu acredito que o processo seja sempre mais ou menos a mesma coisa e não dá para fugir muito disso, não. Bom, geralmente, 3 meses antes da entrega das chaves do seu imóvel, a MRV, ela entra em contato com o cliente, né, com o atual proprietário daquele imóvel, para agendar uma assembleia, que é uma assembleia que eles chamam de eleição do corpo administrativo mais previsão orçamentária para o condomínio, que nada mais é do que escolher o síndico, o subsíndico, conselho fiscal, conselho consultivo e assim já apresentar a previsão orçamentária, pelo menos para o primeiro ano ou até que o síndico responsável ali, né, que vai ser eleito naquela assembleia, sinta a necessidade de fazer uma nova assembleia para fazer uma nova previsão orçamentária junto com a prestação de contas do que foi pago com a taxa que era, né, que estava definida até então. Mas assim, sempre vai subir o condomínio, a gente já pensa isso. Nossa, sempre vai subir? E não é bem assim. O salário mínimo não sobe todo ano. O condomínio precisa de funcionários para estar funcionando, né? E os funcionários também precisam de reajustes salariais. Com esses reajustes, subindo o salário das pessoas, o seu salário subindo e tudo, a inflação subindo, o condomínio também segue a mesma Tende a subir. E ó, quem dera fossem só os funcionários. Vamos pensar, uma coisa que a gente tá falando muito hoje em dia, eu vejo muitas pessoas reclamando. Quanto subiu o gás de cozinha? Imagina um condomínio que abastece gás, por exemplo, o nosso, para 416 apartamentos. Um pequeno reajuste, quando o consumo é muito alto, pode ser muito grande também. E é exatamente por isso que é dividido por 416 pessoas, para que esse reajuste fique palpável, né? Que seja capaz de que cada um consiga pagar. O 416 pessoas são o nosso caso aqui no nosso condomínio, é porque tem 416 pessoas morando. Vamos explicar, né? Bom, mas desde que a previsão orçamentária seja feita corretamente, ela seja realista, ela entenda as necessidades do condomínio, quando a gente tem uma boa administração e principalmente quando o síndico atual consegue trabalhar outras alternativas para trazer, né, um rendimento para o condomínio, para ajudar no caixa do condomínio, por exemplo, com coleta seletiva, a gente consegue reduzir esses aumentos. E acontece, às vezes, de um ano não precisar de ter reajuste, porque teve uma baixa inadimplência, conseguiu trazer outros recursos, ou seja, o caixa ainda está estável. Então, vamos pensar agora em como é feita a primeira definição da taxa. E aí a gente vai explicar, então, por que, né? O Lucas já até adiantou um pouquinho, que essas taxas depois elas vão sendo corrigidas com o passar dos anos, né? Isso vai mesmo. aumentando um pouquinho. Bom, e as taxas de condomínio são separadas em duas categorias. A ordinária e a extraordinária. O que seria esses nomes diferentes que a gente está falando aqui? As despesas, né, do condomínio. As despesas ordinárias são as despesas que sempre o condomínio terá. Então, são água, gás. Mesmo que, por exemplo, aqui no meu condomínio não é água não está inclusa. Mas, por exemplo, tem uma piscina, precisa abastecer, precisa regar as plantas. Então, o condomínio consome água, independente se o seu apartamento ele não consome, a água é coletiva, o condomínio consome água de qualquer forma. A limpeza, né, a manutenção da área comum do condomínio, ela tem o consumo da água. Isso. Então, essas despesas são ordinárias. E as outras despesas, que são extraordinárias, são coisas que são fora
né, do que previsto. Por exemplo... aquisições, benfeitorias, né? Benfeitorias. Para falar melhor para vocês de como é dividido, então, quais são as despesas ordinárias que todo condomínio, independente do tamanho que ele seja, ele vai ter, que é o que vai ser rateado todo mês, vocês vão ter que pagar, é a despesa com os funcionários, zeladoria, portaria, limpeza, jardinagem. Mesmo que a portaria seja remota, por exemplo, seja uma portaria que já tá, como é que fala? Automatizada. Uma portaria automatizada. Vai precisar de manutenção, de pagar a empresa que presta o serviço da portaria automatizada, ou às vezes é uma empresa terceirizada que presta os funcionários para fazer todos os serviços, mas o gasto não deixa de existir. Então, começamos por aí, funcionários. Outra despesa ordinária é a água, o gás, a energia da área comum também, os materiais de limpeza, as tarifas administrativas, porque o condomínio, apesar da gente só encontrar às vezes ali com os funcionários do dia a dia, tem toda uma equipe administrativa por trás. Como, por exemplo, a administradora, advogados. Mas para que advogado o condomínio precisa de advogado? Nossa Senhora! O condomínio precisa de advogado porque ele que vai entrar em contato com a cobrança, né? Para os inadimplentes, para as pessoas que não estão pagando em dia. Além disso, para conferir contratos de prestação de serviço, né? Para verificar todas as cláusulas. Essa assessoria ela é muito importante porque um contrato mal feito, mal lido e mal interpretado pode trazer sérios prejuízos para o condomínio. Tem outros fatores também, em questões de processo trabalhista, que o condomínio precisa estar resguardado. E alguns condomínios, às vezes, escolhem ter um advogado que é acionado, né? Porque assim, só para vocês entenderem melhor, geralmente, na cobrança, o advogado não recebe do condomínio. Ele recebe do inadimplente que ele está cobrando. Mas nessa outra assessoria, em relação a processos, em relação a contratos, existem advogados que têm uma taxa mensal ali, que cobra do condomínio, e qualquer problema que tiver, qualquer processo que tiver, o condomínio já tem ele contratado para resolver. Isso vai depender muito do contrato que é feito, que é feito pelo condomínio com o advogado, né? Cada contrato vai ter suas vírgulas, seus pontos diferentes, mas no geral precisa sim de um advogado para prestar assessoria para o condomínio. Isso. E aí, gente, já é uma dica para vocês deixarem para o síndico aí do condomínio de vocês que está começando. Às vezes, no início do condomínio, não tem tanta necessidade de ter um pagamento fixo para um advogado para ele pegar as causas e já defender nos processos, porque um condomínio no início é muito difícil de já ter processo trabalhista, os funcionários estão entrando, então dá para economizar. Aqui no nosso, por exemplo, a gente fez assim, a gente escolheu ter advogado só para cobrança, que aí os inadimplentes pagavam, ela meio que já em conversa prestou essa assessoria sem me cobrar, porque a gente estava dando o espaço para ela de fazer as cobranças e receber assim, né? E aí depois, com o tempo, depois dos 6 meses do condomínio, que a gente sentiu a necessidade de ter um contrato firmado, né? E ter uma despesa mensal. Além disso, manutenções, gente. Manutenção de elevador, geralmente não tem que esperar o elevador estragar para pensar no dinheiro para pagar. Essa manutenção é um contrato que é pago todo mês e aí o problema que der, a empresa tem que ir ali prestar o serviço, né, de manutenção. Claro que algumas peças, alguns problemas o condomínio ainda tem que desembolsar um pouco mais, mas pelo menos o básico, essa prestação de serviço, o socorro, falar para quem que eu vou ligar para ajudar, o condomínio já tem, porque isso é muito sério e muito importante. E também, por exemplo, manutenção de caixa d'água, limpeza de caixa d'água, que é feita uma vez no ano. Você acha que o condomínio deixa para o final do ano para pagar, para levantar o dinheiro de uma vez? Se ele só recebe o que ele paga, porque o condomínio não tem fins lucrativos, ele tem que ter um fundo de reserva, que é mais uma parte, né, dessa taxa que você paga todo mês, que fica ali guardado para uma emergência. Mas manutenção de caixa d'água não é emergência, ela é programada. Então você acha que o condomínio deixa para o final? A hora de pagar, ele preocupa cadê o dinheiro? Não. Todo mês, né, ele vai descontar um pouquinho para no futuro ter esse gasto e já ter o dinheiro reservado. Né? Um gasto programado, né? Já é um gasto programado. E ainda falando já nesse ponto aí que você tocou, que é o fundo de reserva, que é uma taxa que para casos emergenciais. Mas o que é emergencial? Por exemplo, uma bomba hidráulica estragou, ou um cano espanou, sei lá, um muro do condomínio caiu. Isso são
são eventos que pode acontecer, né? Uma enchente derrubou um muro, alguma coisa assim. Isso pode acontecer. E aí, o fundo de reserva serve para essas... É emergência mesmo. Emergência mesmo. Emergencial. E é difícil também ter acesso, poder mexer no recurso do fundo de reserva é bem complicado. Geralmente é um dinheiro que fica guardadinho ali mesmo e o condomínio vai trabalhando com caixa mensal. E aí, então, além das despesas ordinárias, o fundo de reserva também tem o seguro. O condomínio ele tem que fazer a contratação de um seguro predial que cubra incêndios e vários outros, assim, tem uma leva de tipos de seguro, né? Cada um com uma cobertura diferente. O seguro é obrigatório? É obrigatório. Então, inclusive, esse seguro é obrigatório, né? A MRV ela já coloca ele, inclusive, na previsão orçamentária. E aí faz, então, o somatório de tudo isso que a gente falou, de todas as despesas ordinárias, funcionários, enfim, tudo que a gente colocou aí, mais o seguro, mais o fundo de reserva, e aí divide, então, para quantidade de moradores, para quantidade de unidades que tem dentro desse condomínio, desse residencial. Uhum. Uma coisa também para você ficar por dentro de como você vai monitorar isso tudo geralmente no condomínio o boleto ele traz um resumo do que foi pago, né? De tudo que foi pago, todos são inclusive o boleto ele não é a prestação de contas, né? Então a prestação de contas geralmente o condomínio faz mensal e é um livro gigante, sim, porque mostra todas as notas fiscais. Sim. Então, se você... E está disponível para todo morador. Então, se você quer ver a prestação de contas, você tem que solicitar a administração para disponibilizar para você o livro de prestação de contas, que vai estar mais... completo, né? É mais ou menos assim, o boleto te conta o que pagou, a prestação de contas te prova que foi pago, né? Então, isso. Com nas notas fiscais, os cheques, enfim, tudo, como que foi a movimentação, inclusive os extratos bancários, ficam disponíveis ali na prestação de contas. E essa prestação de contas, ela fica com o síndico, é de responsabilidade do síndico. Geralmente, o acesso não é fácil, por exemplo, na portaria, mas se você agendar um horário com o síndico ou com a administradora do condomínio, você consegue ter, né, acesso e verificar e analisar todos os documentos. É do direito do morador ter acesso a esses documentos, sim, né? Então, você que se quer saber mais detalhado, você pode procurar o síndico para procurar esse livro. Sim. Ou olhar também no boleto que tem o resumo ali de que tem. Ele tinha o boleto de conta e o livro de prova, isso né? Mesmo. O que foi pago. E aí as pessoas falam assim, e sobre o aumento do condomínio, da taxa condominial? Bom, o aumento da taxa de condomínio tá muito ligado, então, à inadimplência, principalmente, gente, é um problema muito grande que os condomínios enfrentam, que é a falta de pagamento, né, por parte de um grande, assim... Tem condomínios, gente, que eu já vi chegando a 50% de inadimplência. Então, se o condomínio não tem fim lucrativo, ele precisa receber para pagar e ele só recebe a metade, ele só paga a metade. O que vai acontecendo? Vai, então, virando uma bola de neve, entrando em dívidas, em juros que vai correndo. O que tem que fazer para controlar, já que as pessoas não pagam? Reajustar a taxa de condomínio. Por isso, é muito importante também a gente incentivar, né, amor? O pagamento em dia. Pagar o condomínio não é bobeira. É para sua segurança, para sua qualidade de vida, para você poder ter o gás, a água, para você poder ter as luzes funcionando nas suas escadarias, um condomínio limpo, uma área comum preservada, né? Isso. Importante a gente lembrar que também, além da inadimplência, também tem os reajustes, né? Esse salário das pessoas sobem, a inflação também sobe. O gás de cozinha, gente. Quanto que tá? Nossa, subiu demais agora. Então a gente também sobe e acaba subindo também o condomínio. A despesa, né? A despesa ordinária sobe, o que tem que fazer? Tem que subir também. Subir o que a gente paga, né? Agora falando também das despesas extraordinárias, porque a gente falou agora só da ordinária, né? A extraordinária é aquilo que você quer melhorias, né? Vamos supor que vocês querem colocar, o condomínio resolveu colocar câmera pelo condomínio inteiro, ou resolveu comprar placa fotovoltaica para pôr energia no condomínio. São despesas que o condomínio sobreviveria sem aquilo, né? Sim. Sem essa despesa. Sim. E o condomínio, com consenso, né, numa assembleia, decidiram colocar essa melhoria, né? Bom, e aí tem uma coisa que fala na convenção, que as despesas geralmente
extraordinárias, na convenção fala que você só precisa de maioria comum para fazê-la a melhoria. A aprovação daquela taxa extra para aquisição, né? Isso, então as despesas extraordinárias só precisam de um. Por exemplo, em uma assembleia que foram todos convocados, forem 5 pessoas votar, se daquelas 5 pessoas a maioria aprovar, depois não adianta reclamar. Isso a gente já puxa o gancho para quê? Da importância de ser presente nas assembleias, né? Porque depois não adianta chorar se você não participou. E aí, por exemplo, e se for fazer uma despesa ordinária, que é aumento de condomínio, que é para sempre, né? É um aumento que vai ser para sempre. Ele geralmente precisa de 50% mais um, aí vai depender da sua convenção. Da convenção do seu condomínio. Mas geralmente um quórum maior, né? É um quórum maior. Isso. E a despesa extraordinária, geralmente, o voto que tiver pode passar. Porque a despesa extraordinária, gente, geralmente é um boleto, inclusive, à parte. É raro quando vem a taxa extra ali no mesmo boleto. Pode acontecer, talvez no seu condomínio seja assim. Mas vai vir lá falando que é uma despesa extraordinária e que vai ser, por exemplo, durante 6 meses apenas. E que depois volta pro valor normal. Inclusive, por exemplo, se você quiser quitar de uma vez, fala, vamos supor, ficou 6 de 60. Não, ficou 10 de 60, mais fácil. Ficou 10 de 60. Você vai, eu quero pagar tudo de uma vez. Pega lá, paga R$600, já paga, vai ficar livre daquela conta e o seu condomínio continua sendo a mesma coisa, né? Sua taxa de condomínio se mantém. Claro que depende de como que a administradora liberou. Tem taxa extra que às vezes eles não liberam para pagar tudo de uma vez, para não descontrolar o dinheiro, enfim. Mas a verdade é que aqui no nosso, pelo menos, a aquisição das câmeras a gente dividiu em 6 vezes. Quem quisesse pagar à vista, pagava à vista e ficava livre disso. Porque a taxa do condomínio não mudou. Taxa ordinária aqui a gente paga R$ 214,27. Isso desde o ano passado. Começo do ano ainda não passou, a gente já tá no meio do ano de novo, né? E não teve reajuste, a gente espera que não tenha também. Mas a gente entende que se tiver é porque é necessário. E a gente acompanha bem, né? Isso a gente deixa de alerta pra você. A gente sabe que o dinheiro é suado, que não é fácil, né, pagar. Mas é muito importante manter as despesas do condomínio em dia para que você tenha qualidade de vida, igual eu falei, né? Que o seu ambiente onde você mora e você também é um sócio continue valorizando, você não perca dinheiro onde você investiu o seu imóvel. Mas, além disso, apesar disso, a gente sabe que o dinheiro é suado, então a gente precisa, sim, estar por dentro, entender e conferir o que está sendo pago com o nosso dinheiro, que somando, igual eu falei, a despesa aqui, a despesa total do nosso condomínio é 89 mil a receita, que entra e que sai para pagar as contas. Então, é um valor alto e isso sim precisa, né, de um acompanhamento. Claro que tem administradora para ajudar, mas a gente como morador também tem esse papel de conferir. Bom, esse vídeo foi útil para você? Se ele foi útil, retribua. Desce aqui embaixo e aperta no botão inscrever-se. Você tem que estar inscrito para você não perder as próximas dicas, que vão ser só dicas legais que a gente traz aqui no nosso canal. Isso mesmo. Já segue a gente também lá no nosso Instagram, que é o nosso 301 com ozinho no meio, nosso 3O1. E deixa o seu comentário aqui contando pra gente se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi legal aí pra você. A gente espera que você tenha gostado e tchau!